Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações para garantir uma aposentadoria de sucesso, ou seja, viver de renda aí na bolsa. Já imaginou ter que aguentar patrão chato, poder viajar com a sua família, poder curtir sua vida, poder fazer o que você quiser? A liberdade é o maior prazer que a gente pode ter na vida, tá? De não somente aí você ter muito dinheiro, ser rico, milionário, não é só isso, pessoal, mas também de você ter liberdade financeira, poder fazer exatamente o que você quiser. Pois é, nesse vídeo aqui, essas 3 ações que eu vou trazer para vocês podem te trazer uma renda vitalícia e ainda por cima um bom crescimento patrimonial. Seu capital pode se multiplicar em várias vezes com essas ações. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais delongas, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Eu mesmo estou aí nessa trajetória de se aposentar com ações. Perceba que eu invisto 100% do meu patrimônio na parte de ações, pessoal. E de fato, o que vai te aposentar no longo prazo são os dividendos, aquela parcela do lucro que as empresas aí pagam para os seus acionistas, principalmente na parte de ações, onde você consegue ter ganho de capital juntamente, né, com bons dividendos sendo pagos. E nós utilizamos uma calculadora muito boa para calcular a nossa liberdade financeira. A calculadora do quê? De juros compostos, pessoal. Quem não conhece, tá? Dentro do Investidor 10, existe uma calculadora que você pode observar daqui a quanto tempo, quanto você terá de patrimônio. Olha que legal. Imagina que você tem aí, ó, 100 mil investidos. E vamos supor, com ações é tranquilo, tá? Muitos podem falar que não, mas sim, eu vou provar para vocês o porquê. Você conseguir 20% ao ano de rentabilidade, principalmente no país emergente como o Brasil. Já vamos chegar lá. Se você colocar numa lupa de 10 anos, geralmente por que a gente usa 10 anos, pessoal? Porque é o horizonte de início de longo prazo. Longuíssimo prazo é 15 anos para cima, mas 10 anos já é considerado, sim, tecnicamente longo prazo. Se você investir, sei lá, R$1.000 por mês a uma taxa de 20% durante 10 anos, você já constrói uma fortuna muito sólida, chegando ali muito próximo de 1 milhão. Você estende só mais um ano no tempo, você chega, né, a esses aí 1 milhão investidos. Hoje 1 milhão investidos, pessoal, te rende aproximadamente, se você pegar aqui, ó, num cenário conservador, tá? Até porque aqui a gente não quer ficar se baseando com otimismo. Será que dá para você viver com R$1 milhão investidos? Bom, depende do seu custo de vida. Mas se você conseguir 8% ao ano, você vai conseguir aí 93 mil em rendimento. Se você dividir isso aqui por 12, você já tem uma renda de mais ou menos ali, né? Ou seja, 93 mil dividido por 12, você tem uma renda de 7.750. Já seria suficiente, acredito, para suprir boa parte dos gastos. Porém, a gente gosta de reinvestir para não perder para a inflação, continuar crescendo o nosso patrimônio. Então, a gente usa a regra dos 4%. Ah, você pode até colher 6%, desde que suas ações produzam um bom crescimento, mas 4% acaba sendo por segurança, tá? Tecnicamente, você sacar 4% de 1 milhão e 600, que seria dos rendimentos, obviamente, né? Você teria aí 65 mil por ano. Você teria mais ou menos sacando isso. 4%, obviamente, de 1 milhão e 100. Quanto que daria isso aqui por mês? Daria mais ou menos aí 5 mil reais. Então você teria aí, ó, uns 5 mil para reinvestir, se você conseguisse mais ou menos ali uns 10% ao ano, 12% ao ano de dividendos, que dá para conseguir sim boas ações, e você ainda teria 5 mil para poder viver de renda. E para atingir isso você demorou uns 11 a 10 anos. Nossa, Pablo, legal, parece ser muito bom isso. Mas será que tem ações que podem me proporcionar esse crescimento? É claro que tem. E a primeira ação dessa lista, pessoal, são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, foi uma empresa que deu uma boa rentabilidade.
Se você observar aqui, ó, nos últimos 10 anos, do plano real ele deu mais, tá? Do plano real, ele deu mais de 25% ao ano na média. Isso mesmo que você ouviu. Quer dizer que se você esperou 27 anos no tempo, a 25% ao ano, olha a fortuna que você teria construído. Exato. Você não tá enxergando errado, não. Você teria feito 63 milhões de reais. Estaria mais do que aposentado, investindo R$1.000 por mês com 100 mil aplicados. Pablo, eu não tenho 100 mil, tá? Então, mesmo assim, você começou do 0 a 0, ainda assim você construiu 22 milhões de reais. Pessoal, 22 milhões hoje, só para vocês terem uma ideia, com ações do Banco do Brasil, bem simples, tá? Uma empresa bem feijão com arroz. Vamos supor que você dê 1% ao mês, você já ganha aí 220 mil, mais do que tem para reinvestir e para viver de renda aí dos seus investimentos. Nos últimos 10 anos ele deu quanto? Ele deu aproximadamente 600%. Pablo, quanto isso aqui dá 600% em 10 anos em taxa equivalente? Se a gente utilizar a fórmula, 600% dá mais ou menos 21% ao ano na média. Perceba que nosso cálculo não está sendo irreal. A gente está colocando empresas boas que dão um bom crescimento olhando para longo prazo. Perceba que sua visão tem que ser de longo prazo. E o Banco do Brasil é uma empresa relógio, porque ele sempre vai te pagar um bom dividendo, tá? Você tem ali uma política de proventos de maneira trimestral. O Banco do Brasil, a cada trimestre, ele distribui um provento. Então você observa que claramente é uma empresa para se aposentar. Não somente isso, além de ser uma empresa de aposentadoria, que você vai acumular durante anos e anos e não vender, é aquele tipo de empresa que vai te trazer ganho de capital, porque ele está barato. Somente para chegar no seu preço justo, as ações do banco precisarão dobrar. A prova viva disso é utilizando a própria fórmula do Benjamin Graham de preço justo. Somente para o Banco do Brasil negociar na sua precificação justa, as ações do banco precisariam subir 100% na cotação, dobrando a sua base de capital. E hoje, com as perspectivas colocando lá no futuro, o Banco do Brasil pagando 8,5% ao ano em dividendos, ele poderia proporcionar para vocês aí 22% ao ano de rentabilidade, olhando lá na frente, daqui 10 anos. Então perceba aí que seria uma baita oportunidade multiplicadora de capital e para viver de renda. Lembrando que nada se trata de recomendação. E olha que legal, na carteira do canal eu tenho ações do Banco do Brasil, ele representa 45% da carteira. Perceba que eu estou preparado também para me aposentar lá no futuro. Segunda ação dessa lista, as ações da Petrobras. O pessoal pode falar que a Petrobras é cíclica, pode falar que depende do preço do barril de petróleo, pode falar que é estatal, mas um fator inegável, pessoal, que é uma empresa que gerou valor. Perceba que nos últimos 10 anos você conseguiu 2.600%. Nossa, Pablo, que raios é isso? Exato, 2.600% em 10 anos. Sabe quanto que isso aqui dá de rentabilidade anual composta? Exato, 39% ao ano na média. Simboliza que para quem aplicou 100 mil na Petro, ou não tinha 100 mil, ficasse aplicando ali, sei lá, R$1.000 por mês, a uma taxa de 40% ao ano durante 10 anos, você multiplicou R$1 milhão. Você já estaria aposentado com ações da Petrobras, tá? Te proporcionando um dividendo aí de 10 a 11% ao ano. Então perceba que dá para se aposentar até mesmo com pouco. Mas é claro, pessoal, você precisa pegar barganhas. Ninguém queria comprar Petro naquela época. Parece lindo o que eu tô falando aqui. Porém, na hora da ação tá barata, você tem que ter psicológico. Você tem que saber que aquela empresa tá passando por um momento pontual e você tem que se aproveitar das grandes quedas. Perceba que várias vezes no tempo a Petro já proporcionou bastante sopa, bastante oportunidade. Será que hoje tá barato olhando para longo prazo? Eu acho que está. Por quê? Primeiro que, tá, olhando ali no futuro, você tem um EV sobre EBITDA muito barato. Ah, Pablo, a margem equatorial. Esquece a margem equatorial. A gente nem sabe, tá? De fato, a margem equatorial vai dar certo. Daqui a 5, 6 anos a capacidade de produção vai dobrar. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem hoje. Será que mesmo que se Petro não desse certo com a margem equatorial, ela estaria barata? Ela está, pessoal. Tá avaliada por 4 vezes o EV sobre EBITDA. A média dela é estar avaliada por 8. Só para a empresa, se eu descontar aqui a dívida líquida dela, o valor de firma, você tem um valor de mercado de 1,2 trilhão, denotando de que Petro hoje poderia se apreciar apenas para voltar à sua precificação justa, uns 150% no cenário mais conservador. Então perceba que está barata, ela pode dobrar na cotação. E dividendos também tendem a ser altos, porque caso o preço do barril fique acima de $40, ela paga o mínimo. Somando o mínimo mais o operacional, o provento pode superar 8 a 9% ao ano com tranquilidade. Então se você usar 1 menos payout vezes um ROIC, retorno sobre capital investido, na faixa de 14% ao ano, você tem 9,8% ao ano de crescimento na Petro, sendo conservador, tá? Perceba que eu não estou sendo nem otimista, o que traria um retorno embutido no preço da ação
de 21% ao ano na média. Perceba que Petro gerou quanto? Mais de 40% ao ano. Então olha aqui, pessoal, dá para conseguir, tá? Dá para conseguir. Porém, você tem que acreditar nas empresas. As empresas são organismos vivos. A gente faz um cálculo, a gente faz uma projeção, mas essa empresa pode não cumprir. Por exemplo, ela pode dar muito mais do que 20, 22% ao ano. Então você crescer seu patrimônio abruptamente, tá? Foi o que aconteceu com as ações da Petrobras. Tecnicamente, o investidor mais do que se aposentou. E eu acho que olhando aí para longo prazo, pode ser sim uma ação muito vencedora. Nada se trata de recomendação. E para minha sorte, Petrobras representa a quarta maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 6,9% nas ações da Petrobras, tá? E por último, pessoal, temos as ações do Itaú Unibanco. Esse aqui foi um monstro na geração de resultados. Se você pegar, nos últimos 10 anos, o Itaú gerou 1.195% de retorno. É claro que pegando lá desde o Plano Real, o Banco do Brasil deu mais. O Banco do Brasil deu 25% ao ano, o Itaú deu 21%. Mas, pessoal, olhando para uma lupa um pouco mais de curto prazo, o Itaú gerou 1.195% de retorno. Se você colocar 1.195% de retorno numa empresa já bem capitalizada, que não possui riscos, tá? O Itaú tem um risco quase zero, pessoal. Sejamos realistas aqui. 1.100% de retorno em 10 anos, você conseguiu aí 28% ao ano na média, superando com muita tranquilidade os 20% ao ano que você coloca aí em algumas outras empresas, tá? Então perceba que o Itaú gerou bastante valor. E é uma empresa para se aposentar. Perceba que ele tem um bom dividendo, paga com uma recorrência bastante interessante e é um bom banco, tá? Um banco que não dá problema e cresce a uma taxa bem previsível. Será que olhando daqui pra frente vale a pena? Olha, pessoal, o banco tá barato. Porque se você pegar a perspectiva no ano de 2026 e 2027 é de crescimento no lucro, tá? Dado a baixa inadimplência, queda na taxa Selic, hoje o Itaú, se a gente pega as ações ordinárias, ó, aqui ó, R$44 a ação ordinária, deu uma caída, ainda bem, porque proporciona pra gente comprar barato. Vezes 11,3, o Itaú está por 480 bi de valor de mercado. Se você dividir por um lucro de 53 bilhões para 2026, o banco está avaliado por 9 vezes. Se você olhar para um pouco mais de longo prazo, 2027, supondo que o lucro líquido cresça uns 14%, 13%, para a gente ser conservador dado a queda da Selic. O lucro do banco pode ir para 60 bilhões em 2027. Então hoje você estaria comprando um banco com PL projetivo, lá para 2027, de 7,9 vezes. Está muito barato, porque a média do Itaú é ser cotada por 13. Somente para o banco, no pior dos cenários, ser cotado por 13 vezes lucro, a ação do banco precisaria se valorizar 42% na cotação, fazendo com que hoje o banco a R$44 pudesse ser precificado por mais ou menos mais de R$60, denotando de que o Itaú estaria barato olhando para ganho de capital. E para dividendos também, qual que seria o retorno embutido no preço da ação? 1 menos payout médio do Itaú é de 50%, vezes ROI, tá? Que fica na faixa no longo prazo, olhando lá na frente, pessoal, temos aqui 19% ao ano, mas vamos jogar 18%, tá? Que foi a média do Itaú no longuíssimo prazo. Você tem aí um crescimento de 9% ao ano, ficando muito próximo com o Banco do Brasil. E aí você tem aqui, ó, 0,07 somado, né? Consequentemente com 0,03. Então o Banco Itaú poderia tirar quase 20% ao ano de maneira mais conservadora. Mas se ele continuar com esse ROI gigantesco, de mais de 20% ao ano na perenidade, ele pode gerar ainda mais, tá? É que eu tô sendo aqui bem conservador, pessoal. Se ele gerar 21% ao ano de ROI, ele cresce 10,5%. E pagar um dividendo de 9%, e com uma taxa de reaplicação, ele pode ficar páreo com o Banco do Brasil, trazendo 22% ao ano. Mesmo que o Banco do Brasil seja mais barato, dada a qualidade do Itaú, ele pode trazer sim um crescimento bem expressivo e até maior, tá? Se o mercado pagar mais caro nas ações. Mas eu acho que com uma perspectiva de rentabilidade, acho que o Banco do Brasil pode dar mais. Porém, a gente não olha só porque vai dar mais, a gente olha para a qualidade. E hoje o Itaú, ele pode proporcionar isso pra gente sem dor de cabeça nenhuma, sem risco de inadimplência, sem risco de volatilidade no lucro, você ter tranquilidade na sua carteira de investimento, que você vai se aposentar. Imagina se você depende dessas únicas 3 empresas, já tem bons dividendos sendo pagos e, consequentemente, aí um bom patrimônio que você já consegue viver de renda com muita tranquilidade para vocês. Então vamos chegar a uma média. Nós vimos aqui que Petro gerou 30%, 40% ano, Itaú gerou 28%, Banco do Brasil gerou 25%, olhando para longuíssimo prazo, Itaú desde o Plano Real gerou 21%, Petro desde o Plano Real gerou 22% e Banco do Brasil 25%. Então vamos chegar numa média, vamos supor que sua carteira gere 22,5%, tá? Olhando lá no futuro, se a gente está sendo aqui, ó, bem pé no chão com essa rentabilidade, que você vai ter uma diversificação nessas 3 empresas.
Aí você coloca 10 anos no tempo aportando R$1.000. Quanto será que você constrói? Um patrimônio, né? Consequentemente, ó, colocando aqui, ó, 10 anos no tempo, 1.000 no mês, 22% ao ano, você constrói 395 mil. Se você aportar o dobro disso, pessoal, se você aporta ali uns 2 mil, por isso que é muito importante no início da sua trajetória você focar no seu trabalho, não tem como, tá? Se você conseguir aportar bastante de início, você vai chegar pelo menos a sua liberdade financeira a uma velocidade maior. Você já chega a quase R$1.000.000. Perceba a diferença de você aportar R$1.000 a mais. Pablo, eu posso aportar 3 mil no mês. Sorte sua. Porque aí, se você conseguir uma rentabilidade dessa, você vai chegar em 1,1 milhão de patrimônio. Pablo, quero estender mais o tempo, 15 anos. Aí você chega aí, ó, em 3,5 milhões. É juro composto, pessoal. Nada bate o longo prazo. Perceba que se você tem visão de lá na frente, a expectativa é que você ganhe cada vez mais dinheiro, porque seu dinheiro vai ficar aí rendendo para sempre. Uma hora eu posso parar de aportar? É claro que pode. Vamos supor que você já chegou num patrimônio de 1 milhão, tá, Pablo? Eu não vou mais aportar, vou apenas reinvestir e usar a parte do meu trabalho, sei lá, para pagar os meus custos de vida, porque eu não vou parar de trabalhar. Então, se consequentemente você poderia reinvestir todo o provento da sua carteira, uma taxa de 22% ao ano, por mais 5 anos. Aí você construiria quanto? 2,7 milhões. Por 10 anos, se você olhar lá na frente, você constrói 7,6 milhões. Perceba aí que dá sim para você ter uma aposentadoria com ações e ainda por cima usufruir de um bom rendimento. Tá, Pablo, mas você tá trabalhando que eu continue no meu emprego. Eu não vou continuar. Eu tenho 1 milhão e quero parar de trabalhar. Aí a gente vai fazer outro cálculo, ó. Você pega aqui, ó, 22,52, a regra dos 4. Lembra que eu falei pra vocês? Porém, você vai sacar 6% na prática. Ninguém saca 4, né, pessoal? Vamos ser realísticos aqui. Se você tirar 6, você ainda vai gerar 16% ao ano. Você vai tirar 6% para você viver, tecnicamente, dos seus proventos. Porém, sua carteira vai ficar gerando 16% ao ano ainda, tá? O que é uma boa rentabilidade. Se você olhar para 10 anos, você ainda constrói 4,6 milhões. E detalhe, você construiu esse patrimônio já vivendo de renda dos proventos. Você já vai viver aí, ó, com 1 milhão aplicado. Se você coloca 6% de 1 milhão, quanto que é? Daria 60 mil. 60 mil dividido por 12, você vive com 5 mil por mês, reinvestindo o restante, gerando 16% ao ano e em 10 anos atingindo 4,6 milhão de patrimônio. Perceba que 1 milhão você já tá feito, né? Você já consegue viver uma vida legal, mais um padrão médio, mais ou menos, e consequentemente ainda reinvestir. Eu particularmente preferiria trabalhar, tá? Por quê, pessoal? Porque consequentemente quando você chegar a um patrimônio ainda maior, de 3, 4, 5, 6 milhões, aí você pode parar de vez que seu dinheiro vai decolar lá no longuíssimo prazo. É aquela velha frase, né? Quanto mais se tem, mais fácil fica. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe, tá? Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Pharma. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link da estabilizadora estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações aí do Banco do Brasil, Petrobras e Itaú. Em particular, tem as 3 na carteira e acho que será uma baita geração de valor olhando para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!